Então, Ficamos de 21. estamos 22. Página 22. Então, vocês têm perguntas sobre... Sim. Podes só fazer assim um breve resumo da última aula? Uma coisa muito que... alguém quer fazer um resumo da última aula? Sim. António, diz... Eu li mais do que é que eu percebi. Nós falamos um bocadinho sobre as várias fases da alma. Ao fim e ao cabo, a alma não é propriamente una, existem várias, ou seja, ela é una, mas existem várias facetas, ou várias almas na própria, naquilo que se considera alma. Aqui o termo alma erótica, andamos aqui à volta da alma erótica e do outro termo que é alma. Alma, emotiva, emocional. Sim, depois tu fizeste aí vários esquemas. Depois espírito, sim, verdade. Fizeste aqui vários esquemas sobre a vontade. Eu não sou muito bom nesses esquemas. Sim. Mas, ao fim e ao cabo, não avançamos muito e avançamos muito, mas focamos um bocadinho mais naquilo que é, no fundo, nós somos triplo, um bocado triplo. Vontade e espírito e alma. Sim, essencialmente vontade, sabedoria e amor. Ou seja, também vontade, sentimento. E isso depois tem um bocadinho depois subdividido por vários corpos, que é o chamado corpo causal, não é? O etérico e o físico. Não? Portanto, isto tivemos um bocadinho à volta dessas estratosferas. Se a gente estivermos aqui a falar de linguagem portuguesa, a gente estamos a falar, portanto, na atmosfera. Se a gente estuda a geografia, a gente entende que há até lá quase até ao espaço, não é? Eu entendo um bocadinho o nosso corpo como se fôssemos quase várias camadas, não é? Sim. Ou como uma cebola, não é? E temos dentro de nós, no fundo, várias camadas. E depois é preciso entendê-las, não é? Isto depois, os nomes que aqui estão são diferentes. Exatamente. Se eu estiver a ler outras tradições esotéricas, eles vão dar outros nomes. Sim, mas os significados mais ou menos são os mesmos. E nós temos aquele caderno, o caderno número 8, que aí nós estudamos a constituição oculta do homem e da mulher. E, portanto, fala muito especificamente disso. Sim. Então, isto efetivamente foi aquilo que nós vimos mais do que tudo, estes três aspectos da nossa interioridade, os três princípios. Depois falamos também dos centros de forças, também deste Adão, Eva e mente, cosmogônico. Mas, de qualquer forma, vamos transmitir coisa que foi o encontro passado, vamos transmitir, se não este domingo, o próximo. Okay? Então, vamos em frente, página 22. Sim. O que é que queres ler? Sim, é do início. Os sentidos espirituais constituem um argumento importantíssimo de toda a patrística oriental. Orígenes os menciona em várias ocasiões e é um tema entre os mais significativos da doutrina de Orígenes, confirmado pela teoria e experimentação dos centros subtis, que são os únicos sentidos para entrar em comunicação com os diversos planos da criação. A propósito dos profetas, Orígenes assim escrevia: sua vista e o seu ouvido eram espirituais. De forma parecida, eles saboreavam e cheiravam, para dizer assim, com um sentido que não era sensível. E era assim que tocavam o verbo com a sua fé, de forma a receber a sua emancipação que os purificava. E era assim que eles viam aquela
coisas que referem terem visto, e ouviam aquilo que dizem ter ouvido, e provavam outras tais coisas das quais falam, como quando dizem ter comido o rótulo de um volume que lhe foi entregue. Portanto, neste mesmo sentido, João deu seu testemunho, dizendo: viu o Espírito descer como uma pomba do céu e pousou-se sobre ele. E eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar naquela água disse-me: aquele sobre o qual verás descer e ficar o Espírito é aquele mesmo que batiza no Espírito Santo. E eu vi e testemunhei ser ele o Filho de Deus. E ainda, a Jesus se abriram os céus. E naquela ocasião ninguém, exceto João, como se lê nas Escrituras, viu abrir-se os céus. Mas o Salvador predisse aos seus discípulos também eles iriam ver os céus abrirem-se, dizendo: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Referindo-se a Salomão, o teólogo Orígenes escreveu: sabia de facto que em nós estão duas espécies de sentidos. Uma espécie de sentido mortal, corruptível, humana, e a outra imortal e intelectual, que aqui definiu divina. Ok. Então, o que é que está a dizer aqui? Who was Origen? Ok. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem Origene. Pouco. Ele foi um teólogo. Sim. Pronto, tenho uma ideia. Sim? Foi alguém da igreja? Sim, exatamente. Foi um dos pais da igreja. Ele nasceu no 3º século, 200 alguma coisa. E foi o maior teólogo, porque quando Jesus Cristo, os primeiros cristãos, quando Jesus Cristo morreu, okay, e ressurgiu, depois houve 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, onde ele esclareceu algumas coisas da doutrina aos apóstolos, mas não é que havia uma doutrina, havia muito pouco. Por exemplo, a Trindade ele só diz uma frase no Evangelho de Marco, diz vão e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isto. Ninguém sabia o que era o Espírito Santo, a Trindade, ok? Então, não havia alguma doutrina teológica, nem sistematização, nem compreensão do aspetto intellettuale do cristianesimo. Não era uma doutrina, era um movimento totalmente carismático, ou seja, com uma força. É só isto. A doutrina foi desenvolvida pelo Origene e Clemente d'Alessandria. Clemente d'Alessandria, Panteno, Clemente d'Alessandria e Origene foram os teólogos que desenvolveram toda a doutrina cristã. E eles eram herdeiros de uma tradição que remontava ao evangelista Marco. O evangelista Marco era um menino que partecipou à Última Ceia. Era o filho dos como se chama? Os patrões da casa onde foi celebrada a Última Ceia. E depois este menino tornou-se um apóstolo, um evangelista. Escreveu este evangelho, tinha uma tradição especial. Depois ele foi para Alessandria de Egito, onde foi fundada esta escola esotérica, que permaneceu esotérica, então escondida também, porque havia as persecuções. Mas em Alexandria, aquilo havia ali muitas bibliotecas na altura. Muitas bibliotecas. A Biblioteca de Alessandria era mesmo um lugar de sabedoria, porque foi na Biblioteca de Alessandria convergiram muitos textos antigos, também de tradições muito mais antigas e precedentes, já de muito tempo atrás, que depois foram destruídas mais à frente.
E aí havia, além de várias coisas, várias escolas filosóficas, havia esta escola de esoterismo cristão. Escondida, porque naquela altura havia as persecuções, onde ensinava-se, é uma escola muito importante por arqueosófica, porque a arqueosófica refere-se a esta escola como um modelo de escola cristã. A filosofia não estudou os pitagóricos, né? Sim, não. Os pitagóricos também são, mas dado que os pitagóricos são antes de Cristo, e também a escola de Alessandria refere-se muito ao aspecto dos pitagóricos, porque as artes liberais eram ensinadas, ou seja, a música, toda esta filosofia, todas já eram ensinadas, além de vários mistérios cristãos. E esta escola tinha esta tradição de Marco, e depois de Panteno, Clemente de Alessandria foi um pai da igreja que tinha uma iniciação em todos os mistérios gregos e egípcios, e, portanto, foi um dos expligadores, como se diz, guardadores da gnose, esta sabedoria escondida, e depois Origens. Então, ele foi aquele que mesmo criou toda a teologia cristã, embora depois foi dos cristãos, no concílio de Nicéia, como se diz? Nicéia. Não mais de frente, um concílio no V século. Constantinopoli, acho eu. Sim. Concílio de Constantinopoli decidiu no V século que Orígenes era herético. No enquanto, ainda hoje, toda a doutrina cristã, estudam todos os seminaristas, os pais. Qual foi o concílio que eles rejeitaram a reencarnação? Porque Orígenes ele não era explícito na reencarnação. Ou seja, o que eles fizeram? Sim, não, era a reencarnação, era uma doutrina que Orígenes também professava, mas no específico eles condenaram a preexistência das almas. Ou seja, ele também acreditava em mundos antes disto, como diferentes criações. E que esta era só uma das criações que houveram. E foi considerado herético e foram destruídos mais ou menos a maioria dos seus escritos foram corruptos, cortados, censurados, mas felizmente ou infelizmente não sei, mas a versão censurada ainda hoje passou. E ele então falava de um jeito não direto. Por exemplo, aqui fala da doutrina dos centros de forças, mas de um jeito eles tinham uma regra muito estrita que chamava-se disciplina do arcano. Disciplina do Arcano. arcano? Mistério. Do mistério, do arcano. Ou seja, onde aos iniciados, ou seja, aqueles que recebiam o batismo e depois falavam claramente. Mas para todos os não iniciados, os catecúmenos, não era dado a saber. Vigeva este mistério. Ou seja, eles não falavam claramente, mas através de parábolas, como se diz, Parábola. Sim, metáforas. Okay. E assim ele fala destes sentidos, que são estes centros de forças, ou seja, são como os nossos sentidos espirituais. Nós aqui conseguimos ver, tocar, falar, mas também há como uma visão intelectual, okay? E que agora não parece, ou seja, mais que desenvolvem-se estes centros espirituais, torna-se cada vez mais clara e mais certa. Como agora tu diz aqui, está um livro
também, mais à frente, pode fazer isto com realidades espirituais, ou seja, saber que há aí uma realidade espiritual e descrevê-la, ok? Embora tu não veja com os olhos físicos, ok? Ou também estes sentidos são úteis para, por exemplo, ver uma luz, por exemplo, a luz espiritual do Cristo vê-se com estes sentidos. A sabedoria gosta-se, saboreia-se com estes sentidos, ou seja, tem mesmo esta uma experiência direta destas realidades espirituais, uma vez que estes sentidos são um pouco mais desenvolvidos. Por exemplo, pode acontecer também no começo que tu leias um caderno, compreendes alguma coisa e tem uma emoção estética, uma emoção, ou seja, que compreendeste, e um gosto para compreender algo que não tinha compreendido antes. Não sei se aconteceu. Como uma emoção, ok? Esta é mesmo a raiz mínima, ok? Mas é como se tu tiveste comido esta sabedoria, ok? Um desenvolvimento deste sentido está relacionado mesmo com estes sentidos espirituais. Então, assim que depois tornam-se cada vez mais desenvolvidos, ok? Então, que são reais como, não sei, como as mãos, como comer normalmente, ok? Compreende? É um desenvolvimento futuro da humanidade também, este despertar destes sentidos, que são úteis para a compreensão e o estudo destas realidades espirituais. Okay? Mas este exemplo aqui é facilmente compreensível, não é? Quando uma pessoa mesmo tem esta emoção, é porque mesmo ativou estes Mas esses sentidos estão associados aos centros? Sim. Sim? Exatamente. Neste sentido aqui, este sentido aqui da sabedoria está relacionado com o centro frontal e cardíaco. O centro frontal é mais uma intuição. O cardíaco é uma compenetração, uma união, ok? Então são duas inteligências, dizem-se duas gnoses. Gnose é uma palavra que quer dizer conhecimento, união, ok? Então uma gnose do intelecto e uma gnose do coração, são duas tipologias e são associadas à cardiognose, que é o conhecimento do coração cardíaco, e cefalognosia, cefalognosia do cérebro. Okay? Então, duas tipologias diferentes de conhecimento, mas estão relacionadas a estes sentidos. Okay? Muitas coisas nós já experimentamos, mas não reconhecemos. Por exemplo, um menino pequeno vê as coisas, mas não o reconhece. Logo, não vê tão bem assim e tão como nós vemos agora. Okay? Precisamos aprender a reconhecer os estímulos, okay? E coordenar estes estímulos espirituais para ter uma vida de relação espiritual. Okay? Com calma. Mas isso é com a prática? Sim. Com o desenvolvimento? Com a prática, com o desenvolvimento dos centros de forças e há várias técnicas de despertar estes centros de forças. Okay? Então é preciso, porque estes centros são como vazios ainda.
São como sentidos que nós nunca utilizamos, mas precisam ser utilizados e com a prática tornam-se cada vez mais fácil de utilizar e cada vez mais desenvolvidos. Por isto chama-se técnicas de despertar. É preciso despertar, sim. Mas existem pessoas, mesmo sem a prática, que já têm algum tipo, Sim. já fazem algum desenvolvimento ou não, todas em faculdade. Sim. Há várias coisas. Okay? Aqui no aspecto, quando nós falamos deste aspecto espiritual, é o aspecto mais avançado possível. Ou seja, espiritual quer dizer não etérico, não astral, não mental, quer dizer não relativo à vitalidade, não relativo a emoções, não relativo à mente, mas mesmo espiritual. Okay? Há pessoas que já desenvolveram estes centros, porque nós vimos última vez isto aqui, ou seja, que nós temos vamos dizer, um aspecto tríplice, ok? De espírito, alma e eros, vontade, intelecto, amor, ok? E temos um corpo que é chamado de corpo causal. Não sei se nós já vimos isto, ok? Este corpo não tem forma, não é formal. Portanto, não pode ser destruído. A morte é uma transformação, mas se algo não tem forma, não pode ser permanece. Tudo que tem uma forma está destruído do tempo e da morte. Mas aquilo que não tem forma permanece através dos vários fenômenos. Ok? Então, neste corpo causal estão estes centros de forças, aqueles verdadeiros, porque depois, vamos dizer assim, porque depois estes centros refletem-se no corpo mental, no corpo astral, no corpo etérico e no corpo físico. Como até o corpo físico torna-se glândulas endócrinas. Então, que despertar estes centros, então a consciência que despertou estes centros ficam para todas as encarnações. Então, quando ele vai se encarnar, estes centros continuam a ser despertos. Aqueles que trabalham aqui é como se trabalhassem, não sei, no corpo físico. O corpo físico torna-se um culturista, mas depois, quando morrer, Não é sua vida, não. não. Mas, por exemplo, isso corresponde, por exemplo, ao magnetismo, que já foi no século XIX e XVIII, as primeiras experiências. Eles faziam a prática terapêutica mesmo sem saberem que havia, alguns não sabiam que havia, os centros... Então, quando fala-se... Mas atualmente já se sabe. Quando fala-se de... Desses descobertas... de terapia, geralmente refere-se ao corpo etérico, ok? Pois. Que é vital. Aqui nós falamos, quando fala-se de realidades espirituais, sentidos espirituais, refere-se aos centros causais. Mas estava a dizer que a pessoa não é preciso estar ali a tocar, não, aqui não é propriamente necessário. Não. Também estes centros de forças são criados da consciência. São relacionados à consciência. São centros de gravidade da consciência. Ou seja, quando a consciência retira-se e concentra-se num ponto, este ponto é como se se tornasse um vórtice. Um vórtice de energia. Sim, um centro de influência, de poder, de força. Ok? Então, estes centros são centros de consciência.
Por isto é necessário concentrar a mente e com a meditação e com muitas outras técnicas é o jeito correto de... O livro todo vai falar sobre isso. Exatamente. Mas é muito importante distinguir, estes são sentidos espirituais que permitem de relacionar com realidades espirituais. E também há, por exemplo, videntes, não? Que conseguem ver no etérico, ou não sei, no astral. Okay? Escolas diferentes, obviamente. Não sei, no astral não acho que seja tão fácil assim, mas no etérico, por exemplo. Okay? Mas isto não é uma realização espiritual. Okay? O aspecto espiritual é muito, muito mais superior e não tem forma. Não tem forma, não esta forma aqui, mas tu podes, com estes sentidos, podes relacionar e compreender estas realidades. Okay? Também sem ver nada fisicamente, mas intelectualmente sim. Ver, também saborear, como se diz? Saborear. Sim. Ou tocar. Com todos os sentidos. Sim, mais ou menos. Bom, não sei. Cheirar, não sei. Mas acho que sim. Ou seja, ver, saborear, sim, com certeza. Tocar também, sim. Fala também nos cheiro. Sim? Sim. Mas eu não sei. No canto dos cânticos fala... Fala, por exemplo, dos santos que cheirava... Não, se fala também de dar o óleo e retorna ao cheiro do esposo. Então, sim, dizer... Eu, por acaso, já tive experiências, não tive experiências, mas já vi experiências desse género. Não sei, mas se percebe que deve Eu ser é algo Eu sou natural de uma zona perto do mar. que faz reconhecer alguma coisa. Sim. Não é... A Amazônia não há muitos fenómenos de mediunidade, a Amazônia é quase como se há ali quase um triângulo das Bermudas. Em Portugal é Tomar, Fátima e a zona de Torres Novas. E eu, quando era criança, fui assistir a uma romaria que havia lá, era uma pequena Fátima. Vocês conhecem Fátima, mas não era bem Fátima, ela chamava-se. Pessoas a chamar a Santa da Laveira. Toda a gente aqui já ouviu falar, pelo menos se forem à net, nunca ouviram falar. Não. Mas há lá agora um templo ortodoxo. Pronto, porque a Igreja Católica Portuguesa não pegou naquilo e então a Igreja Ortodoxa pegou. É engraçado. É o único templo ortodoxo que há aqui em Portugal. Não sabia. A Fátima? Não é Fátima, é Torres Novas. Sim, fica naquele. Fica ali perto do Entrocamento. Acho que Há outros, tem até um outro. Mas esse é muito grande, aquilo é um santuário, portanto aquilo é uma igreja enorme. Eu por acaso já falei com essa vida e com o marido, mas quando eu era criança, sei lá, tinha pai 6 anos ou 7, aquilo estava a começar. E na altura eu fui lá com um médico, um senhor que era médico, mas ele quis lá fazer uma experiência científica. E a médium estava lá a fazer as orações e aquelas coisas todas, eu lembro, pronto, mas a minha mãe também estava lá e tal, e ele andava lá a cheirar. A cheirar lá determinados pontos, porque havia lá perfumes. Perfumes que se manifestavam. E a minha mãe até perguntou: mas doutor, o que é que está sendo aí a fazer? A cheirar. Isto é para constatar que. Há também um cheiro espiritual. Não sei se é que este era espiritual ou não, mas... Esse aqui pode ser, não sei, me parece... Mas é assim, eu era pequeno, não sabia nada do que estava a passar para mim, ele era chinês. Não sei se era espiritual ou cheiro, mas com certeza era um cheiro... Havia manifestações desse cheiro. E ele, pronto, a minha mãe na altura estava... Era uma amiga dele, pronto, era um médico de família. E ele foi lá observar, e claro, depois quando a gente veio no carro, ele falou, pronto, ele era bastante, eu acho que ele era espiritualista, chamamos-lhe assim.
mas não disse nada do que é que ele, para ele, guardou para ele o que tinha observado. Mas ele disse que de facto tinha sentido lá esses cheios. Sim, sim, mas... Cheios agradáveis, claro. Sim, sim, sim. Não, de qualquer forma, estes sentidos... Mas eu não era muito criança para entender. Sim, sim. Não, mas também há, por exemplo, ouvido parapsicológico, tato parapsicológico. Aqui, ainda mais, aqui fala-se mesmo de algo mais, ou seja, de sentidos espirituais, seja diferentes, sem formas, ok? Que no começo é difícil começar a compreender, começar a reconhecer estes estímulos espirituais, ok? É preciso encontrar um jeito de sistematizar e reconhecer estes estímulos, vamos dizer, ok? Mas também há técnicas para tornar estes sentidos eficientes, porque senão... Vamos em frente. Sobre os sentidos suprassensíveis ou antenas espirituais, como eu tenho definido nos meus cadernos de arqueosofia, Orígenes, na disputa com Heraclitus, assim escreve: o homem exterior tem um paladar, também o homem interior tem um paladar espiritual, do qual foi dito: saboreis e vereis que suave é o Senhor. O homem exterior tem um tato sensível. Também o homem interior tem um tato. Aquele por meio do qual a mulher que sofria de hemorragia tocou a extremidade da veste de Jesus. Tocou e deram testemunha quem disse: quem me tocou? E de facto, pouco antes, Pedro dizia-lhe: as multidões apertam-te e tu dizes: quem me tocou? Acreditava que o contacto fosse um contacto corporal, não espiritual. Então, quando fala-se de sentidos supersensíveis, por exemplo, tem um paladar, também o homem interior tem um paladar, não é uma metáfora, é real. É um sentido que não há nada a ver com o paladar, claramente, mas tem uma analogia. Okay? Tem uma analogia, portanto, é efetivamente a mesma coisa. Okay? Não é um outro sentido, é mesmo o mesmo sentido do paladar, só no fato espiritual. Okay? Não é uma especiaria, não é? Uma especiaria, pronto. Uma pimenta, uma canela. Ok. A doutrina do bispo Hesicasta Palamas sobre as divinas energias incriadas que identifiquei nas Séfiro confirma, na base da análise filosófica, que os sentidos espirituais relacionados às Serófites são os centros de força. Esta constatação, como veremos, é muito importante aos fins da ascese. As Sefirot são os centros de forças, mas de Cristo. Ok? Isto é aquela forma da árvore. Sim, exatamente. Um dia vamos mais em frente, quando irá falar dos... aqui, acho eu, há mesmo um capítulo. As correspondências sefiróticas, a doutrina das energias, e aí iremos falar dos Sefirot, tudo, as correspondências, anjos, pedras, tudo. Agora. Porque leva mais ou menos. Ok, vá. Os sentidos espirituais em determinadas circunstâncias entram em função durante os estados paranormais, quando as potências celestes deliberam em utilizar o indivíduo para as suas finalidades. Escrevo isto porque muitas vezes encontrei-me ajudado com sonhos, visões, intuições constatadas verídicas no tempo pelos factos ocorridos
a contraprova. Então, em situações especiais, estes centros tornam-se ativos, ok? Num sentido superlativo, produzem visões, intuições, experiências parapsicológicas, e sonhos especiais, pronto, outras coisas, okay? Desdobramentos, outras. But looking at it here, man does not choose, but the divine power. E diz que nesta situação, sim, no sentido que há uma atividade, não sei se todos compreenderam. Não. Ok. Ele perguntou, não, notou que aqui ele estava dizendo que as potências celestes deliberam em utilizar o indivíduo. Não parece uma deliberação do indivíduo mesmo, esta utilização dos centros de forças. E há, Solo qui. neste caso, sim, ou seja, há determinadas experiências que devem acontecer, há uma providência que decide, potências celestes que decidem que algumas experiências devem acontecer. Pode ser karma, pode ser ou deliberações destas potências celestes. Também há experiências que são realizadas pela deliberação do indivíduo. Então, há uma conquista que pode ser feita. Então, há um destino, um fato, um percurso que está já programado. É uma conquista que pode ser feita. E à vontade. Okay? E com estes, então, pode-se... Esta chama-se ascese. Okay? Ou seja, este exercício, este treino para despertar os centros, e também para fazer estas experiências voluntariamente. Por exemplo, eu posso ter um desdobramento involuntário, posso também obter uma experiência voluntária. É claro que voluntariamente é mais difícil, ok? Porque no outro caso não depende de mim. Não há uma verdadeira conquista, há só uma experiência que não depende de nós. No enquanto agora ele vai contar uma experiência. Continuo? Se me é consentido, quero contar quando aconteceu há anos atrás, quinta-feira, 11 de novembro de 1971, às 13h30, 15 horas, em Morluco, Roma, na rua Flamínia, 12, onde vivia com a família, uma vivenda da qual em seguida desfiz-me. Eis o acontecimento. Encontrava-me em casa e lá fora havia tempestade. Tinha acabado de almoçar quando fui tomado por insólito torpor, sintoma característico dos estados psíquicos que caracterizam os meus contactos extrasensoriais. Deitei-me às escuras, numa poltrona da sala de jantar, coloquei uma coberta na cabeça para não ser perturbado pelos barulhos e entrei numa dormitação, depois num sonho que não era sonho. O ambiente que eu via resultava nítido e a cores. Vivia num grande mosteiro cristão ortodoxo, russo, onde a basílica, rica em pinturas, havia sítios designados para a preparação das tintas e dos ícones destinados às igrejas. A minha função era de aluno, mas tive a percepção que o ícone deveria ter-se servido para mim mesmo. Compreendia a língua e, obviamente, tudo que me sugeriam fazer ou não fazer. Há quanto tempo eu estivesse naquele mosteiro, não saberia dizer. Assistia aos rituais litúrgicos para a consagração das diversas cores, cuidadosamente custodiadas e preparadas pelos nós, com a mesma devoção e força carismática do óleo santo. As cores não eram óleo, mas a tinta.
palavras ouvidas, mas algum tempo depois comecei a recordar de algumas frases. Mirguiches, Angeli, Chico, Tavares. Isto é o quê? Eu não conheço o russo. A cena da consagração da tábua amadurecida foi vivida. Aquela tábua devia servir para pintar a Nossa Senhora como Menino Jesus com as cores simbólicas e consagradas, e assim carregadas de uma misteriosa força. Entre cantos e fumigações, a sacra tábua de Tília aplanada e raspada para torná-la abalada. Foi controlada por um pop com uma espécie de metro para que a altura e a base fossem perfeitamente conforme as medidas que a ciência dos ícones impunha. A tábua virgem foi colocada sobre o altar, purificada pelo ritual, carregada de energia e, por isto, os oficiantes estenderam as mãos sobre a madeira invocando o Espírito Santo. Depois, incensada nos quatro lados, puseram-na sobre o altar com a superfície a pintar, voltada para cima, e aí pousaram o cálice para iniciar a missa. Nesta ocasião, os sacerdotes pediram mais uma vez que a Virgem e o Celeste Filho descessem na tábua ou a traíssem. O altar era cúbico, de forma que os oficiantes estavam em redor. O pão eucarístico foi incidido de modo a poder extrair um pequeno cubo para transubstanciar. Desde 40 dias estive submetido a penitência, oração, exercícios ascéticos e alternados jejuns para pôr-me nas condições melhores de graça, para receber a Virgem tábua sobre a qual haveria pintado a Nossa Senhora como menino. O ancião monge trazia todas as noites uma infusão de ervas que ele dizia espiritualizantes. De manhã, outro monge loiro, bastante jovem, dava uma taça de uma outra infusão de plantas aromáticas que deviam predispor à profecia. O sabor daquelas bebidas era gostoso, mas demasiado quente. Para a cerimónia, foi-me colocado um manto azul e o sacerdote consignou uma tábua, segura e virada para os outros, ligeiramente inclinada, de modo que a superfície convexa ficasse dirigida para o alto, em direção ao céu. Em seguida, com cânticos solenes, acompanharam-me numa cela, onde estava à minha espera um suporte para fixar a tábua e iniciar o trabalho. Agora estenderás, antes de tudo, sobre toda a superfície da tábua, o ouro resplandecente que simboliza a divindade e a sua superabundância. Assim disse-me um monge de barba escura e de olhos indagadores, assistido por um outro monge dos olhos celestes, que me entregava um pincel consagrado e um recipiente com a solução áurica teologicamente pronta. Toma atenção para não estragares esta sagrada madeira. A sua superfície recebeu diversas camadas endurecidas de matéria orgânica, na qual incorporamos os santos ossos triturados de um venerado adorador da Santa Trindade. Iniciarás a pintar a Virgem e o seu menino quando sentires que o ouro feito de luz circulará nas tuas veias de luz. Durante a oração, deves respirar este ouro na sua auricidade etérea e ficar virado na direção entre o oeste e o sul, direção ótima para sentires o ouro e a sua cor amarelo-laranja. Quando te perceberes a ti mesmo interiormente como ouro, então poderás continuar a obra-prima do teu ícone. A túnica da Virgem seja de uma cor azul intenso, símbolo da verdade celeste. Estás atento às cores que adotas, porque a nossa arte é arte teofânica. Por isso, quando deres o azul intenso, que significa a verdade celeste, ou
ou o azul delicado, que põe em evidência a unidade e o caráter divino da natureza una, ou se recorres à cor púrpura escuro, que é o amor de Deus. Saibas meditar com eficácia. Este vermelho é para o manto da Nossa Senhora, mas existe uma terceira cor arroxeada. Quanto tempo decorreu antes de terminar o ícone não saberei dizer. Talvez uns meses, embora correspondentes naquela dimensão ao breve tempo do meu estado de sonolência. O menino era cândido, como a neve em relação à camisolinha. Cada cor estava dentro do seu recipiente e tinha recebido um tratamento litúrgico especial. Quando recebi o frasco do branco, fizeram-me dispor com a cara e o peito virados a noroeste, para que eu pudesse ser mais receptivo às forças escondidas do branco, que, segundo o instrutor, encontram-se em direção intermédia entre o setentrião e o ocidente. Terminado o menino Jesus, disseram-me para meditar por longo tempo, fixando a imagem que tinha pintado, de orar segundo a invocação do branco, de respirar a luz do branco e resistir o maior tempo possível até sentir-me todo branco, branco como neve, o branco das vestes de Jesus na transfiguração. Depois, por alguns instantes, distraí-me para mostrar-me como deveria respirar e meditar o branco. Lembro-me também que cada operação faz com a coincidência das fases da Lua. Dissertou sobre o valor do plenilúnio e do novilúnio e sobre a escolha dos momentos astrológicos benéficos, para que os sentidos sejam mais receptivos. Para o ouvido observa Saturno, para a vista tem em conta o Sol, a Lua e Mercúrio, para o olfato Júpiter, para o paladar tem em conta Marte, para o tato não esquecer Vênus. Respira a espiritualidade do branco. Branco assim, me disse o monge, abrindo o Evangelho de Mateus no capítulo 17, versículo 2. Aqui acordei com a recordação do ícone, feito com a sensação do cheiro do incenso e de cera consumida pelos pavios acesos, com a indescritível aspiração subterrânea do branco e do ouro. Impressionado, ignorante como se preparassem os ícones verdadeiros, pedi esclarecimento a um sacerdote russo que ficou impressionado em ouvir a minha narração. Aquilo que o Senhor viu é extraordinário, é um segredo da nossa arte sagrada que pouquíssimas pessoas conhecem. Isto é um milagre, disse-me, ou uma recordação de outras vidas. O Senhor viu, foi protagonista de cerimónias secretas da nossa arte bizantina. Contei estas coisas para referir-me ao argumento dos sentidos espirituais e também porque a preparação dos ícones é certamente uma válida ajuda no despertar os centros sutis. Reparei isso depois da leitura de 2 livros aconselhados por aquele erudito sacerdote ortodoxo que, sem falar dos centros, abrem uma via importantíssima para estes. Então, estas páginas são uma síntese de toda a iconografia, toda a sese artística. Então, muito interessante. Sim, também mostra a parte mais íntima da iconografia, não somente o aspecto mais artístico em si, mas mesmo o que se pode fazer, onde se pode chegar trabalhando com as cores e trabalhando de forma assim direcionada a uma meditação sobre as cores ou uma meditação sobre os símbolos em relação aos sentidos. E também aqui mostra-se que não é só uma forma de meditação simples, mas é mesmo um ritual teúrgico. Ou seja, é como se fosse algo de mágico. Okay? Só não mágico, mas
mais avançado ainda, teúrgico, porque aqui ele fala que eles consagraram esta tábua. A tábua também tinha superfície, recebeu diversas camadas endurecidas de matéria orgânica, na qual incorporamos os santos ossos triturados de um venerado adorador da Santa Trindade. Então, tinha como uma relíquia, como se diz? Relíquia. Através da Também transmissão. Estudando o caderno que estão. Está quase. Está quase traduzido, mas não está corrigido. Eles utilizavam também gotas do próprio plasma sério. Sim, não sei se diz soro ou cielo. Sim. Sim, Plasma. Sangue. Não sei. Sangue. Sim, a partir da separação. Sim. Assim que, então, pintando a ícone, também era como pintar a si mesmo, no aspecto interior, espiritual. Então, dar como uma cor que é sabedoria, mas ele compenetrava-se desta cor, é como se enchessem-se desta cor. Dando o azul, era como se eles mesmo agissem, actuassem em si mesmo, com esta virtude da sabedoria, da pureza, com o branco. Então, o ouro, a fé, E a por exemplo. orientação do quadro. E também, independentemente da cor, aqui está escrito também como orientar-se com todas as cores. Por exemplo, branco, noroeste. E o ouro, por exemplo, Entre o leste e o sul. sim, sul-leste. Né? Mas antes disso, ele teve que estar submetido aos tais 40 dias, não é? Sim, também aqui fala de 40 dias com drogas espiritualizantes. Mas também. Antes de mudarem a tal tábuazinha para eu. Mas, por exemplo, neste caderno da iconografia, está escrito até como fazer. Sim, sem que não precisa de drogas, não precisa de. Tanto tempo ali. E também depende. Mas estes 40 dias também são um bocado simbólicos. Não, pode ser feito também com 40 dias, mas. Isso é como Jesus foi por 40 dias para Sim. O número 40 mas não foi para o deserto, mas tinha que se alimentar. é uma purificação. Okay? 40 é uma purificação. Moisés, 40 anos no deserto. Mas na verdade, se tu queres fazer uma ícone, okay, é também necessário verdadeira. Uma ícone porque nós fazemos também cursos de iconografia para aprender as técnicas. Mas na igreja ortodoxa eu não conheço muito. Mas uma vez aprendido a técnica, se uma pessoa quer fazer uma ícone, precisa retirar-se. Claro. Porque o objetivo de fazer esta ícone é de uma transfiguração, uma transformação, uma transmutação interior do iconógrafo. Mas Quer dizer, o ícone depois significa? A ícone em geral ou a ícone... No geral. Em geral, ícone é uma pintura. Sim, mas depois com esse trabalho todo, porque é que a pessoa está... Porque é um suporte. Pela arte, Tem que haver uma intenção. Não, aquilo é um castelo de meditação, é como um espaço onde tu, pintando uma imagem, que é como se lembra-te do protótipo, do arquétipo que lá está a ser pintado. Daí ser E o Cristo, ou aquele- ser a Virgem Maria... Sim, porque este é um ponto importante. A ícone és tu mesmo, essencialmente. Portanto, não podes pintar deve ser algo de divino. Aquilo que eu estava a querer perguntar. É por isto que... A gente não tem uma fotografia exata da figura de Cristo, porque não temos. Não é necessário. Mas, por exemplo, Não é necessário Não temos neste sentido. uma selfie. Não é necessário neste mas, caso. por exemplo, se for o ícone, ele se calhar está sempre a Só se associar for aquele à imagem, à mas isso aí pintura, é- assim, das cores do mesmo, este Pode também ser. Mas não, é melhor.
São duas coisas. Não, são duas coisas são diferentes, porque é necessário que seja uma figura humana. Ah, Porque, na verdade, o resultado da ícone és tu. Como eu dizia, antes havia antes de começar a pintar, deve-se realizar uma conexão entre te e o ícone. Ok? E por isto eles utilizavam algumas gotas de sangue, entravam num estado de receptividade. Ok? Depois é um jeito para mudar a tua interioridade, actuando sobre algo de exterior. Por exemplo, como é que tu podes fazer meditação sobre a sabedoria? Difícil, não é tão simples. Sabedoria, a fé, não sei. Mas com a cor azul, por exemplo, imaginar a cor azul, pintar e imergir-se nesta cor azul é mais fácil. Respirar esta cor azul. Fazendo num sentido especial, esta ação de pintar a cor azul com a sabedoria, esta respiração, esta meditação, é como se tu estivesse pintando ti mesmo na tua interioridade, a tua aura, okay? Os teus centros de forças, as tuas a virtude correspondente a esta cor torna-se como se tu assimilaste esta virtude e torna-se tua. Assim que no final, o que acontecia para os verdadeiros iconógrafos é que no final eles experimentavam a imagem que estavam realizando. Por isso, em geral, a primeira ícone era a transfiguração. O iconógrafo fazia a transfiguração e fine do iconógrafo. Mas não tem nada a ver com as figuras dos ícones sagrados das igrejas católicas gregas e russas. Sim. Algumas Para eles são... aquilo é quase como se fosse a figura de Deus. Portanto, eles mostram ao povo e depois andam ali com aquilo. Sim. Quase. Algumas são feitas segundo estas, porque houve uma altura onde estas técnicas... Os mistérios da Grécia Sim. Algumas são feitas neste sentido. Outras, claramente, é uma tradição que foi perdida, mais ou menos, também no Ocidente, no século XIV, XV, foi perdida. E no Oriente, um pouco mais, mas não... Astrology? The icon painter has to know about astrology, to know the right moment. Uma forma elementar de astrologia necessária. Por exemplo, ele diz novilúnio, plenilúnio. Sim. E também, se for mais que saber, ou melhor, porque também diz os momentos melhor onde os sentidos sejam mais receptivos. Então, as regras são aquelas da astrologia iniciática, que também estão aqui, centro frontal, centro cardíaco. Então, as regras são as mesmas. What's interesting here is the fact that deve essere una controprova. Yes. Perché ecco, pagina 23 c'è questa veridicus no tempo per los factos occorre a controprova. Perché lui è andato, he went to não só isto, ele foi mesmo e dá museu, sacerdote russo. Sacerdote russo. What you said is true. Excuse me. So it's not just. I had a dream. Exato. Mas já agora o Tomás nunca tive ele está, eu não sei a biografia dele, não li, mas ele uma vez tinha tido algum contato com a cultura ortodoxa.
Sim, mas estes são, sim, ele foi em Calambaca por 6 meses, 7 meses, mas estas são práticas... Correntes de... Não, Não são Ninguém Não, sabe. mas- são metas. estas são práticas... Segundo o padre russo, que ele falou com ele, diz que eram práticas... Como é que ele conseguiu? Não, ele diz são práticas segredas, Secretas são. pouquíssimas pessoas conhecem. E que estão a fazer... Pronto, É um existe, segredo da nossa arte sagrada que Pois. pouquíssimas pessoas sim. Se é um conhecem. segredo é porque existe, não é? Sim, mas São coisas não é escondidas, tão... coisas Não é para todos, não é? Mas Escondidos. É São escondido, escondidos. sim. estão escondidos, mas continuam-se Sim, algum conhece, Pois, mas... alguns conhecem, não é? Sim. Mas também agora são muito mais, por exemplo, Tommaso Palamidesi, também uma outra coisa importante, além de uma contraprova para falar com alguém que já conheces, é o facto que depois ele escreveu um livro que é a icona, a sese artística, que é o único livro desta tipologia, essencialmente, que eu uso neste momento. Nada a ser por Quando causa falam da pormenores assim específicos, Que são 4 cadernos. que são 200 páginas. Então, há uma... E que também é a base de uma escola de arte iconográfica. Então, há uma reação, um desenvolvimento. Não é, por exemplo, a diferença entre um sonho e uma experiência espiritual verdadeira é que um sonho, depois acaba, não produz nenhum efeito. Um sonho, não um sonho verdadeiro, um sonho, qualquer sonho, uma fantasia, vamos dizer, uma fantasia não produz efeitos. No enquanto, uma verdadeira experiência muda o indivíduo e produz, é uma causa que produz efeitos no breve e no longo prazo. Ok? Então, se por exemplo ele tivesse contado esta história aqui e esta experiência não fosse produtiva, não tivesse produzido nada, então nenhuma causa quer dizer nenhum efeito, quer dizer que era uma fantasia. No enquanto, esta experiência, depois ele teve uma compreensão tão profunda da iconografia, que conseguiu escrever um livro, que é um livro... Eu não duvido. Mas isto é um jeito para discriminar se, por exemplo, quando nós temos experiências ou sonhos, por exemplo, se estes produzem algumas coisas, os resultados, ou também nós lembramos destes sonhos depois de anos, ok? Então é muito provável que sejam verdadeiros. Se depois de 2 dias, 3 dias desaparecem, não produzem nada, são fantasias, ok? Mas eu acho engraçado ele, de facto, ter datado com o pormenor horário, não é? O dia ou a hora em que... Sim, porque ele tinha um diário, que é uma técnica muito útil para todos. Porque isto aconteceu entre praticamente 2 horas. Sim. Mas há, por exemplo, uma experiência que ele conta em outro livro que dura o tempo em que ele um piscar de olhos. É uma experiência longa, porque fala da sabedoria, descreve tudo, mas é simplesmente no momento em que ele está despertando-se ou acordando-se. Assim, com os olhos piscam, ele vê tudo isto. Porque são tempos diferentes. Também nós não sabemos se durou efetivamente 1h30 ou se talvez 2 Agora, esta história do tempo, daquele cientista que é mundialmente conhecido, John Nolan. Sim, Também, mas também, por exemplo, nos sonhos, o tempo é muito diferente. Só há tempo presente. Sim, mas também nos sonhos, em 5 minutos pode acontecer sonhos de horas. Então, não é nada de especial. Mas
ele aqui relata, de facto, uma experiência. Mas esta é mesmo para estudar, porque também há o simbolismo das cores, onde é que precisamos direcionar-se pela respiração, como respirar uma cor, quais são os procedimentos interiores que devem acontecer. Então, Estas coisas têm tudo a ver com as cores da aura, provavelmente. Sim, sim. Com as cores espirituais. Exatamente. Ok. Então, próxima vez, nós vamos ler este capítulo aqui, a Sagralidade do Alfabeto Hebraico. Que não é simples. Se vocês querem... É melhor se calhar lemos, não é? Depois trazemos para aqui. Sim, exatamente. Talvez é melhor... não sei qual... Aqui temos também as letras do alfabeto hebraico. Okay? Então, aqui quer... Ok. Como é que é? O que é que vai ter? Os famosos Elohim.